Então, vamos falar sobre café da manhã? Como costuma ser o café da manhã de vocês? Se o café da manhã é uma refeição que vocês conseguem ali saber como fazer, se vocês têm dúvidas de como estruturar esse café da manhã para o processo de emagrecimento, se vocês começam o dia bem, mas depois acabam descompensando e vocês acham que o café da manhã é uma refeição tranquila, vamos pensar em como montar esse café da manhã da melhor forma, de forma mais nutritiva, forma mais estratégica, para que esse café da manhã consiga possibilitar o teu emagrecimento. Eu sou Larissa Valença, nutricionista especialista em emagrecimento feminino e idealizadora do método MCI, o método que já ajudou centenas de mulheres, assim como você, a conseguir emagrecer sem passar fome, aumentando a sua disposição através da regeneração metabólica. A gente está aqui sempre às terças e quintas-feiras, são as nossas lives, para que você consiga aprender de uma vez por todas a emagrecer sem passar fome. Aqui você aprende a emagrecer incluindo o que você precisa, não retirando. Chega de neurose, chega de emagrecer aí fazendo dieta restritiva. Você vai emagrecer, por isso que hoje eu quero que você aprenda justamente a incluir coisas no seu café da manhã, para que isso possibilite que ele se torne um café da manhã nutritivo, para que ele consiga te ajudar no seu emagrecimento. Essa live ela é justamente uma oportunidade para você que acorda e fala: eu como qualquer coisa, eu como e saio correndo para o trabalho. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo a importância que o café da manhã tem na tua alimentação, a importância que esse café da manhã tem no teu emagrecimento, para que você consiga começar o teu dia de forma nutritiva, de forma saudável, para que você entenda que esse café da manhã faz toda a diferença no teu processo de emagrecimento. A primeira coisa que a gente precisa pensar é a seguinte: a gente acorda de manhã o quê? A gente acorda de manhã ali, à noite é quando o fígado faz o processo de detoxificação. Então, o órgão que é responsável pela sua desinflamação é justamente o maior responsável, é o fígado. E o nosso fígado trabalha à noite. Então, o nosso fígado faz a eliminação dessas toxinas à noite. Por isso que é tão importante de manhã você dar para o teu corpo nutrientes. O teu fígado trabalhou à noite. Chega de manhã, é a hora de dar nutriente para o teu corpo. Então, se o café da manhã é uma refeição que você come qualquer coisinha e pronto, acabou, a verdade é que você já começa o teu dia mal. Se o teu objetivo é emagrecer, o que o teu corpo precisa? De nutrientes. Então, se você começa o teu dia dando nutrientes para esse metabolismo, isso facilita o teu processo de emagrecimento. Você já não começa o dia ali descompensando, né? Comendo um monte de besteira, descompensando loucamente ao longo do dia. Porque se você é aquela pessoa que acorda de manhã, sai de casa em jejum, aí vai para o trabalho, passa no caminho e compra um pãozinho de queijo. O que acontece com esse pão de queijo? Esse pão de queijo... Entrou uma chamada aqui. Esse pão de queijo, ele não vai te dar... Voltou. Esse pão de queijo, ele não vai te dar saciedade por muito tempo. Ele não é uma opção completa, nutritiva. Eu sei que ele é uma opção gostosa, mas ele não é uma opção saudável, nutritiva, e você vai ficando descompensada. Aí, depois desse pão de queijo, você come mais alguma coisinha. Aí, no almoço, você já está descompensado, então você vai lá e dá uma exagerada no almoço, e assim vai. Então, eu preciso que você entenda hoje que ajustar o teu café da manhã, o café da manhã tem vários estudos que mostram, o café da manhã é uma das refeições mais importantes no teu dia. Então, começar esse café da manhã com os nutrientes para ajudar o teu corpo nesse processo de desinflamação é fundamental. Por isso que a gente fala que ao acordar é tão importante a gente fazer rotina diária. Eu vivo falando sobre isso aqui, né? Acordar, contemplar o dia, 5 minutos que seja, olha para fora, olha pela janela, contempla o dia, agradece pelo teu dia, raspa a tua língua, bebe um copo de água ali em temperatura ambiente ou uma temperatura morna. Então, isso, gente, é fisiológico. A gente chama de ciclo circadiano. A cada momento do dia, o nosso corpo vai trabalhando de uma forma diferente. Os hormônios vão sendo produzidos de forma diferente. Então, esse amanhecer, ele é muito importante para o teu emagrecimento. Então, quando você acorda dando nutrientes, eliminando toxinas, esse processo de acordar de manhã, raspar a língua, é justamente isso. Eu acordo de manhã, o meu fígado trabalhou à noite, eu estou raspando a minha língua para poder eliminar as toxinas que esse fígado, né, produziu, eliminou ali. O fígado está tentando fazer eliminação de toxina. Quando a gente raspa a língua, essa saburra está contribuindo para essa eliminação de toxinas.
Então, eu preciso de manhã ter um ritual. A grande verdade é essa. Ai, Lari, mas que loucura, eu acordo sem tempo nenhum, eu acordo em cima da hora. Mas isso é muito importante. Então, dedica, pelo menos, prepara na véspera esse café da manhã. Vamos pensar aqui em opções que sejam mais práticas, de acordo com a tua rotina. Mas simplesmente dizer que o teu dia é muito corrido, que a tua vida é muito corrida, e não dá para você fazer um café nutritivo por isso, vai comprometer o teu emagrecimento, sim. Então, mulher, eu quero que você saia daqui hoje entendendo que eu preciso estruturar bem o meu café da manhã, ter nutrientes entrando nesse café da manhã, tomar cuidado com a composição desse café da manhã, porque ele também pode estar nutritivo, mas ele pode estar muito calórico. Isso é muito comum de acontecer. Aquela coisa que você diz assim, não, eu amo café da manhã, eu tomo um cafezão da manhã de hotel. Muito cuidado, porque esse café da manhã de hotel, ele pode estar aí lotado de caloria. Então, a gente tem que avaliar também se o teu café da manhã, ele está saudável, mas se ele te possibilita conseguir emagrecer. Então, o que a gente precisa pensar? O que eu quero que vocês entendam aqui? Os nutrientes importantes para você conseguir colocar no teu café da manhã. E aí, o que a gente precisa pensar? O que eu quero que você entenda? Ah, mas isso é tão importante mesmo? Ah, sim. Várias mulheres chegam até mim consumindo ou muita caloria nesse café da manhã, exagerando muito nas quantidades, ou fazendo o café da manhã pouco nutritivo. Então, a gente tem dois grupos aqui de mulheres que chegam até mim. As que já fazem saudável, mas consomem muitas calorias, e aquelas que fazem um café da manhã pobre em nutrientes. Em qual dos dois lados você se encontra? Vocês acham que tem conseguido fazer um café da manhã nutritivo ou vocês ficam na dúvida? Me contem aí. Se vocês ficam na dúvida do que colocar no café da manhã, se vocês conseguem entender hoje o que é a proteína para esse café da manhã, o que é a fibra. Oi, Simone, tudo bem? Boa tarde. Se tem fruta, se não tem, tudo isso a gente tem que entender, até, por exemplo, como que o teu corpo funciona para poder entender o que é importante colocar. Então, o que eu quero que você pense? Exemplo, se o teu intestino, mulher, é preso, você precisa que nesse café da manhã tenha algo que favoreça o funcionamento desse intestino. Então, é um café da manhã que tem que ter algum tipo de fibra entrando. Então, você precisa entender todo esse contexto. Eu quero emagrecer, mas como que está o meu corpo? Eu estou com sinais aí de um corpo que está muito inflamado? Opa, preciso reforçar ainda mais esse meu café da manhã. Eu tenho o intestino preso? Opa, é um café da manhã que precisa ter fibras. Então, a gente precisa ter esse direcionamento e entendimento do que precisa compor esse café da manhã. Agora, o que eu quero que você entenda também? Se você é do tipo que diz assim, Lari, eu consigo comer de manhã, mas eu tenho muito mais fome à tarde do que no café. Eu preciso ter um café da manhã cheio de comida? Não preciso. Eu posso ter um café da manhã nutritivo, eu posso ter um café da manhã que seja saudável, sem te entupir de caloria. Então, talvez aquela mulher que tem pouca fome de manhã, eu vou colocar um alimento fonte de proteína, eu vou botar um ovo, ou eu vou botar uma fatia de queijo, ou eu vou botar um iogurte. Já aquela mulher que tem muita fome de manhã, talvez eu já vou investir em fazer um café da manhã mais farto. Então, respeitar também fome, saciedade, as refeições que você sente mais fome, é fundamental para a gente fazer essa distribuição, desculpa, de como vai ficar esse teu café da manhã. Então, pensem nisso. Eu tenho muita fome de manhã, como está a qualidade do meu café? O meu intestino é preso, eu fico muito tempo sem comer, do meu café da manhã até o meu almoço. Isso tudo, gente, tem que ser avaliado. Tem pessoas que depois do café ainda fazem a colação, que é aquela refeição entre o café e o almoço, aquele lanchinho pequeno. Tem pessoas que de manhã comem uma coisinha corrida, tipo uma fruta, e vão para o trabalho. E deixam para fazer esse café da manhã lá quando chega no trabalho, porque aí tem gente que tem mais tempo quando chega no trabalho. Então, isso tudo, é aí que eu falo da importância da autonomia. Isso tudo é pensado por você. Eu venho aqui, eu oriento, eu trago as ferramentas para vocês e vocês vão colocar na prática, na vivência, no dia a dia de vocês, de acordo com essa rotina. A estruturação da rotina ela é sua. Por isso que é tão importante você ter clareza desse teu apetite, do momento que você tem mais fome, do momento que você, né, como você estrutura esse teu dia, se o teu café da manhã é logo assim que você acorda ou se você toma um pouquinho mais tarde, para a gente fazer a montagem dessa tua refeição. Se você tem mais fome, se você tem menos fome, e
é isso que a gente precisa pensar para esse café da manhã. As mulheres, aí eu falei para vocês, temos dois lados. As mulheres que chegam até mim comendo muita caloria, a gente melhora isso e emagrece. As mulheres que chegam com esse café da manhã quase sem nada de nutriente, a gente melhora isso e emagrece também. Então, eu quero que você saia daqui entendendo que você precisa, sim, investir. Ah, eu tenho pouco tempo. Ah, eu não consigo. Consegue, sim. Emagrecer é realmente importante para você? Você quer muito conseguir emagrecer? Você quer muito voltar a caber naquela roupa que está apertada? Você quer muito melhorar a tua autoestima? Você quer melhorar a tua disposição? Então, você precisa investir um tempo, nem que seja na véspera, em cuidar da qualidade desse teu café da manhã, em deixar esse café da manhã mais nutritivo. Porque pensa comigo, teu dia está começando. Se você começa o dia com qualquer coisa, você está sempre se arrastando, você está sempre sem energia. Aí você fala, sabe o quê? A gente vai para um outro problema. Ai, Lari, me passa um termogênico. Ai, vou tomar uma cafeína. Por quê? Porque você não tem energia. Mas se você já começa o dia sem dar combustível, pega o teu carro. Você vai trabalhar de carro de manhã. O carro funciona se você não colocar combustível nele? Não funciona, né? E por que você quer que o seu corpo funcione se você mal come de manhã e sai correndo para trabalhar? E aí, daqui a pouco, você descompensa e está beliscando o dia todo. Como é que vai emagrecer assim? Não vai emagrecer, mulher. Não vai emagrecer. Então, já entendemos a importância do café da manhã no processo de emagrecimento, né? Já entendemos que vocês precisam investir tempo, por menor que seja, por mais prático que sejam as opções, nesse café da manhã. Se você vai preparar na véspera, se você vai levar esse café da manhã, né? Ah, eu organizo à noite. Não, eu faço rapidinho de dia. Encontra a melhor opção para você conseguir administrar esse teu café da manhã, mas vamos possibilitar que ele seja suficientemente nutritivo para possibilitar o teu emagrecimento. Então, o que eu quero que você entenda? Nesse teu café da manhã, a primeira coisa que eu te digo que não pode faltar no teu café da manhã se chama proteína. Será que você tem consumido proteína no café da manhã? Comenta aí para mim, gente, é para vocês, hein? Todos esses nossos encontros são sempre para vocês. Então, me contem, pode deixar, sim, pode deixar que eu olho sim. Todos esses encontros são para vocês. Então, eu quero que vocês me digam: proteína, tem proteína no café da manhã de vocês? Quem é proteína? Ovo, queijo, iogurte, atum, frango. Então, a gente precisa ter alguma fonte de proteína no café da manhã. Ovo, entra ovo de alguma forma no teu café da manhã? Ou entra queijo no seu café da manhã? Ou entra um iogurte? Tem que ter alguma fonte de proteína. Por quê? Proteína sacia. Então, é fundamental que esse café da manhã tenha alguma proteína. Quando você, mulher, come teu pãozinho francês com manteiga, se você come só pão e manteiga, não teve proteína. Se não tem proteína, a gente já começou esse café da manhã errado. A proteína ela é fundamental para o processo de emagrecimento. Ela sacia, ela vai te ajudar aí a ficar, né? Tipo, se você é mulher e hoje está reclamando que quer emagrecer e, além disso, sofre de queda de cabelo, a unha está quebrando, está sem energia, você pode estar cheia de deficiência nutricional e um dos motivos dessas deficiências é a falta de proteína. Então, é muito importante que a gente distribua bem essa proteína ao longo do dia. E a melhor opção é já começar o café da manhã colocando uma proteína. Você pode colocar aí um ovinho mexido, você pode colocar um ovinho frito, você pode colocar uma pastinha, já vou dizer onde colocar essas pastinhas, né? Pode ser a pastinha de atum, pode ser uma pastinha de grão de bico, pode ser uma pastinha de frango, você pode colocar um iogurte, né? Tudo isso são substitutos. Ou um ovo, ou uma fatia de queijo, ou um pote de iogurte. Tudo isso são substitutos equivalentes. Eles têm uma média de calorias parecidas, média de proteínas parecidas. Um ovo tem 6, 7 gramas de proteína. Uma fatia de 30 gramas de queijo também. Um pote de iogurte desnatado ou integral também. Agora, se você escolhe esse iogurte, o que eu quero que você pense? Você é do tipo que tem muita fome no café da manhã ou você é do tipo que tem pouca fome no café da manhã? Porque esse iogurte, ele é o quê? Iogurte é líquido. Então, tem muita gente que fica mais saciada consumindo uma opção mais sólida no café da manhã, como o ovo, como o queijo, do que algo líquido. Agora, se você é a pessoa que diz, não tenho muita fome de manhã, acordo com pressa, corro para sair, talvez para você o iogurte seja uma boa opção. Então, escolhemos uma proteína? Escolhemos uma proteína.
Cuidado para você não estar fazendo, ao invés de fazer ou, fazendo e. Eu faço um café da manhã com 2 ovos, mais um iogurte, mais o queijo. Por quê? Porque aí pode morar o problema. É o time das mulheres que eu falei para você. É o time das mulheres o quê? Que faz um café da manhã nutritivo, mas um café da manhã que não está pouco calórico. Se esse café da manhã está muito calórico, isso pode estar dificultando o déficit calórico. Então, não adianta só fazer um café da manhã nutritivo e ele está lotado de caloria, entende? Então, a gente tem que entender, porque às vezes você está se entupindo de caloria no momento que você nem tem tanta fome assim. Então, não vale a pena. A gente bota um pouco menos de comida aqui e guarda mais dessa caloria para uma outra refeição que você tenha mais fome. Então, vamos lá. Será que vocês estão colocando ou vocês estão fazendo e? Ovo, mais queijo, mais iogurte. Aí falar, meu café da manhã é de hotel, tá super saudável. Ok, super saudável, mas também pode estar cheio de caloria. Queijo é algo que vocês têm que tomar, gente, muito cuidado. Muitas mulheres abusam do queijo, né? Falei disso aqui e falo várias vezes. Queijo não é algo pouco calórico. Então, cuidado para vocês não cortarem uma fatia dessa grossura de queijo nesse café da manhã. Aí, daqui a pouco, bota o queijo de novo também no almoço, faz uma preparação, bota um queijo. Aí, bota o queijo no lanche da tarde. Esse queijo em excesso pode também estar prejudicando o teu emagrecimento. Então, quando você for colocar o queijo como a tua proteína do café da manhã, quantifica isso. Corta uma fatia de queijo. Quantos gramas tem essa fatia de queijo? Tem 30 gramas, que é o equivalente aí de um ovo, uma fatia de 30 gramas de queijo já tem quase 100 calorias. Aí pensa comigo, se você corta fatias e mais fatias grossas de queijo, você está se entupindo de caloria sem necessidade logo de manhã. E ainda tem um monte de refeição pela frente. Então, cuidado, porque nem tudo que é saudável é pouco calórico. Essas quantidades, elas precisam estar equilibradas. Então, primeiro, macronutriente, que eu quero que vocês pensem que precisa fazer parte do café da manhã de vocês, é justamente a proteína. Queijo, ou ovo, ou iogurte, ou a pastinha. Escolheu a proteína? Ok, primeira parte do teu café da manhã foi feita. Depois, Lari, eu como 2 ovos. Ok, você já está colocando 2 proteínas nesse café da manhã. Exemplo, Lari, eu tomo café da manhã 7 horas e não como mais nada. Eu só como depois de meio-dia. Pô, você já está aí há 5 horas sem comer nada. Talvez vale a pena, nesse seu caso, fazer colocar 2 proteínas nesse café da manhã. O que seria colocar 2 proteínas nesse café da manhã? Eu vou colocar 2 ovos, ou um ovo, uma fatia de queijo, né? Ou um pote de iogurte, um ovo, ou um pote de iogurte, uma fatia de queijo. Então, se você tem muita fome de manhã, fica muitas horas sem comer nada entre o café e o almoço, eu te sugiro fazer colocar pelo menos 2 proteínas nesse café da manhã. Tá fazendo sentido aí, gente? Fala aí para mim, tá fazendo sentido para vocês? Então, eu preciso entender, eu tenho muita fome de manhã ou eu tenho pouca fome de manhã? Uma proteína só é suficiente para mim ou eu preciso de 2 proteínas? Eu, Larissa, por exemplo, eu como 3 proteínas no café da manhã, eu como 3 ovos, mas eu não sugiro que você faça 3 ovos no teu café da manhã se o teu objetivo é emagrecimento, porque nesses 3 ovos você já está somando aí 300 calorias, mais ou menos. Então, se você bota 3 ovos, mais pão, mais fruta, vai ficando tudo muito grande. Então, muito cuidado com esse excesso. Então, eu preciso comer ou eu preciso comer ou. Eu tenho muita fome de manhã ou eu tenho pouca fome. O que me agrada comer de proteína nesse café? Mais uma vez, a autonomia. Você precisa entender o que você gosta. Eu posso amar comer ovo de manhã e você pode detestar. Então, você vai para o frango, você vai para o atum, você vai para o iogurte, né? Por aí vai. Já que eu estou falando de proteína e eu citei o iogurte, quero ressaltar algo muito importante sobre o iogurte. Evitar o leite no café da manhã. O que eu recomendo? Eu vou te explicar já já, Maurício. O que a gente tem que pensar sobre esse iogurte? Se o teu objetivo é emagrecimento, evita comprar iogurte de sabor. Cuidado com essas garrafonas, sabe? De sabor, de morango, até o copinho mesmo. Como é que é aquele que eu falo que todo mundo acha que é saudável?
Mel e cenoura e mel. Gente, esse iogurte é lotado de carboidrato. Se vocês lerem a lista de ingredientes, tem açúcar ali, 5 vezes, sei lá, é muito carboidrato. É mais carboidrato do que 2 fatias de pão. Então, para o iogurte, a gente tem 2 opções. Ou você compra o iogurte natural, ou integral, ou desnatado, aquele iogurte branquinho, sem sabor. Lari, mas eu acho horrível o iogurte branco. Se você colocar uma frutinha mais docinha dentro, uma banana, se você colocar talvez uma fibrazinha ali junto, um pouquinho de aveia, uma colherzinha de chá de mel, você consegue o branco? Ou ainda assim não consegue? Se você conseguir, eu te aconselho ir para o iogurte branquinho, tá? Sem sabor. E você tenta botar algo mais saudável para adoçar por fora. Um fiozinho de mel, uma fruta, muito melhor, ainda que você bote um fio de mel e uma fruta, vai ser muito melhor do que você comprar esses iogurtes adoçados. Eles têm muito carboidrato, muita caloria, muito açúcar. Lari, não consigo branco. O que eu faço? Aí eu te aconselho comprar um iogurte de sabor, mas que seja 0 adição de açúcar. Porque esse iogurte vai ser adoçado com adoçante. Então ele não vai te dar tanta caloria. Ele vai ser adoçado com adoçante, para o teu processo de emagrecimento vai ficar melhor. Então, proteína, iogurte, queijo, ovo, frango, pastinha. Então, vou aproveitar aqui a pergunta do Maurício para pensar no leite. O leite também é uma fonte de proteína? Sim, o leite é uma fonte de proteína. Esse leite, quando a gente classifica o leite como, por exemplo, integral, semi-desnatado ou desnatado, qual é a diferença entre eles? Quantidade de gordura. O desnatado é o que tem menos gordura de todos eles, então acaba tendo menos caloria. Então, tem paciente que ama leite. O que eu, Larissa, faço na minha prática com todas as mulheres, com todo mundo que eu acompanho. Eu não acho que o leite, gente, isso é uma opinião minha, Larissa profissional, pelo que eu vivencio diariamente na minha prática clínica, tá? Tá bom, Maurício? Então, o problema que confunde, eu acho, a cabeça de vocês é que hoje a gente vê muita divergência, infelizmente, entre profissionais. A gente vê muito extremismo hoje em dia na nutrição. Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu, Larissa, não estimulo quem não consome leite a incluir o leite como uma boa fonte de cálcio, uma necessidade. Então, muitas mulheres que eu acompanho chegam até mim tomando só café preto ou tomam um suco. Eu mantenho. Eu não estimulo ninguém que não consome leite a consumir leite. Eu prefiro estimular um consumo de iogurte, eu prefiro estimular um consumo de queijo. Por que isso? Porque o leite, ele tem bastante caseína. A caseína é a proteína do leite que inflama. E o que eu observo na minha prática? Se você chega até mim me dizendo que você tem muita rinite, sinusite, muita acne, e esse é um relato que eu vejo com várias mulheres que chegam até mim, eu vejo muita melhora, em muitos casos, de pessoas que reduzem o excesso de leite e tem melhora em tudo isso. Em doenças respiratórias, na acne. Por quê? Porque a caseína, para algumas pessoas, é muito inflamatória. Então, se você chega até mim sem consumir leite, eu não vou estimular que você consuma o leite. Quando a gente fala de um queijo meia cura, um queijo padrão, quando a gente fala do iogurte, essa quantidade ali de caseína já é menor. Então, tem gente que fica mal com leite, mas não fica mal com queijo. Tem gente que melhora acne reduzindo leite, doença respiratória reduzindo leite, mas que consome o queijo e não sente nada. Então, essa é a minha opinião. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Maurício, se a tua dúvida era sobre isso, né? A questão do leite ser ou não inflamatório. Por isso que eu sempre falo para vocês da importância da autonomia. Porque você precisa entender se aquilo ali está fazendo bem para você ou não. Eu, Larissa, tenho intolerância à lactose. Se você tem intolerância à lactose, esse leite não vai fazer bem para você. E não adianta você trocar isso pelo sem lactose, porque você está obrigando o seu corpo a lidar com uma coisa que está fazendo mal para ele. Por que eu vou comprar um leite sem lactose, que tem lactose, mas só tem a enzima ali, e vou trocar pelo sem lactose e ficar forçando o meu corpo a lidar com algo que não está fazendo bem para ele? Então, a gente precisa sempre ter essa sensibilidade. O meu objetivo aqui é sempre dar autonomia para vocês refletirem. Eu quero que vocês, na prática de vocês, pensem: o leite me faz bem ou o leite não está me fazendo bem? Eu tomo leite e me sinto mal?
Eu tenho doença respiratória, como a Lari falou, eu tenho muita acne, eu tenho algum quadro que me faz ser benéfico reduzir esse leite. Então, isso é algo, por exemplo, mulheres que têm endometriose se beneficiam muito da redução de leites derivados. Então, é um caso que eu vou incentivar, vamos reduzir o consumo, vamos pensar em outras fontes de proteína. Então, essa é a minha conduta. Eu não gosto de ficar estimulando o consumo de leite para quem não liga. Eu acho que temos bebidas melhores. Eu acho que você pode fazer um suco verde no café da manhã. Você pode tomar uma xícara de chá maravilhosa, super nutritivo, anti-inflamatório, começar o teu dia com uma xícara de chá. Então, eu acho que existem estratégias mais nutritivas para introduzir aí nesse café da manhã. Qualquer dúvida, fala aí, Maurício. Se não tiver ficado claro, se não for por aí a tua dúvida, me fala que eu respondo novamente. Mas foi boa a pergunta, porque é sempre algo que a gente precisa pensar. Nem tudo que é bom para mim é bom para você. E cuidado com algo é bom, vou comer isso excessivamente. Eu vejo muito isso na prática com ovo. Vocês pensam assim, ovo é saudável, e aí quando vê, estão comendo 10 ovos no dia. Esse excesso de um alimento só, ele pode futuramente te tornar aí alérgico. O ovo, ele é um alimento super alérgico, com potencial alergênico. Então, se entupir de ovo, você come um, daqui a pouco você passa a comer 5, 6, 7, 10 ovos, futuramente você pode vir sim a ter um problema por o excesso de determinado alimento. Então, na prática, rodiziem, sempre rodiziando estratégias, alimentos, é a melhor opção. Rodiziar, para quê? Para o corpo não cansar. Eu não tinha intolerância à lactose. Ela começou em 2020 a se manifestar. Lá na pandemia que eu comecei. Olha que loucura, ninguém merece. Eu sempre consumi queijo, iogurte, leite, eu não consumia muito. Consumia muito quando eu morava em Petrópolis, porque eu gostava muito de fazer mingau. Mas eu nunca gosto do excesso. Porque o excesso, muitas vezes, ele tá tapando o buraco de outra coisa. É igual o pão. Vou sair da proteína. Pão não te engorda. Gosta do pão? Come e seja feliz com o seu pão. Mas a partir do momento que você começa a colocar pão de manhã, de tarde, de noite, virou um problema. Porque aí você está colocando esse pão no lugar de outro alimento, de outra coisa que podia estar te dando nutrientes diferentes. Saúde se faz com nutriente. E se você só come sempre a mesma coisa, o corpo cansa. É aí que você entra no danado do efeito platô. E o que é o efeito platô? É justamente quando o peso para de cair. Se você sempre faz a mesma estratégia, o peso para de cair. Então, isso acontece. Por quê? Porque você está sempre fazendo só a mesma coisa. Então, quanto mais vocês rodiziam o que vocês consomem nas alimentações, né, nas refeições de vocês, no café da manhã de vocês, melhor. Comeu uma semana uma coisa, muda na outra. Muda o tipo de fruta, muda o tipo de carboidrato. Gente, graças a Deus, a gente tem uma variedade infinita de opções. Então, a gente precisa entender quem substitui o quê, quem é equivalente ao quê, para aprender a fazer essas substituições e não ficar dependente só de um alimento, de um produto. Adora leite, né? Eu sei. A tia está falando que adora leite. Então, gente, para quem ama muito leite, o que eu sempre falo é, toma quantas vezes ao dia? Assim como quem me diz que ama café, toma quantas vezes ao dia? Será que uma dessas bebidas não pode ser substituída? Ai, tomou no café da manhã, será que de tarde você não pode colocar uma outra bebida? Toma um chá de tarde e o leite de manhã, toma o leite de tarde e um suco de manhã, toma só o café de manhã. Então, isso tudo é algo que eu gosto sempre de até provocar, porque às vezes a gente sempre tem um sintoma. Vou contar uma curiosidade minha mesmo, pessoal. Eu descobri a intolerância à lactose em 2020. Mas eu sempre tive muita facilidade, muita vida inteira, de ter gases. E isso melhorou muito depois que eu descobri a intolerância à lactose. E eu não imaginava que esses gases vinham do consumo de lactose. E eu sempre amei queijo, eu sempre amei iogurte. Então, muitas vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você está habituada a ter sintomas que podem ser devido àquele consumo daquela coisa específica que você toma sempre e você não imagina. Por isso que eu gosto da provocação do tipo, tá tomando 2 vezes ao dia? Vamos tomar uma só? Tá tomando todo dia? Vamos ficar uma semana sem e ver resposta?
principalmente quando vocês trazem para mim algum sintoma estranho. Então, vou dar mais um exemplo. Se você diz para mim, Lari, tenho muita dor de cabeça, eu sempre gosto de ir investigando. O que você consome todo dia? Ai, vamos tirar isso aqui e ver se essa dor de cabeça melhora? Então, é legal vocês pensarem nisso. Às vezes vocês dizem, ah, mas eu sempre tomei. Mas ou o corpo pode saturar. Infelizmente, tem várias coisas que a gente consome que não tem mais a qualidade de antigamente. Então, por que tanto problema com leite? As pessoas falam assim, né? Ai, tirar leite, tirar glúten, isso é modismo. Infelizmente, gente, não é modismo. A grande questão é que os alimentos que a gente consome hoje não são mais os alimentos de antigamente. O leite de hoje não é o leite de antigamente. O trigo de hoje não é mais o trigo de antigamente. Então é por isso que tantas pessoas estão desenvolvendo sensibilidade ao glúten, estão desenvolvendo intolerância à lactose. Além disso, somos pessoas o quê? Século XXI, capitalismo, naturalmente muito estressadas. Vive para pagar boleto, trabalha feito louco. O estresse faz o quê? Mexe com o nosso intestino, mexe com a nossa microbiota intestinal. Se você está consumindo alimentos que não estão com uma boa qualidade e tem um intestino que não te protege, ferrou. É aí que a gente começa a abrir todos esses quadros de intolerância, de alergia, entendem? Então não fiquem com isso de que é modismo. Eu preciso entender como o meu corpo reage àquele determinado produto ou alimento. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então tudo é teste. Tá sentindo alguma coisa de forma recorrente? Testa trocar alguma coisa. Eu digo que eu falava, eu não vivo sem queijo. Hoje eu entendi, eu vivo sim. Então, a verdade é que a gente vive, a gente faz adaptações e descobre novas possibilidades. Essa é a grande importância, testar novas possibilidades e ver o que funciona melhor para o teu corpo. Então, já falei muito sobre os tipos de proteína do café da manhã, mas qualquer dúvida, mandem, gente. É para vocês. Eu estou aqui para tirar a dúvida, para poder ajudar vocês na construção desse processo de emagrecimento de forma descomplicada. Então, muitas vezes vocês têm dificuldades porque houve tanta coisa, no fundo, não sabe o que fazer. Então, estou aqui para poder esclarecer todas as dúvidas de vocês. Entendemos que nesse café da manhã precisa ter uma proteína, eu vou incluir junto com essa proteína um carboidrato. Quem são carboidratos que podem entrar no meu café da manhã? Infinitas possibilidades. Pão, cuscuz, tem muita gente que hoje em dia tem consumido cuscuz, né? O flocão de milho, né? O cuscuz amarelo. É uma cultura muito do Nordeste, mas tem bastante gente chegando já com esse hábito agora do cuscuz, de colocar o flocão na rotina. Tapioca, essa tapioca entra na forma de tapioca ou de crepioca. E aí vocês comem torrada, biscoito, tudo isso são fontes de carboidratos. Batata doce, aipim, inhame, tudo isso são carboidratos que podem entrar no teu café da manhã. Então, olha a quantidade de carboidrato que pode entrar no café da manhã. Por que você fica comendo pão todo dia? Pão de manhã, pão de tarde, pão de noite. Por que não rodiziar? Por que não revezar? Por que não colocar um dia, bota o aipim? Eu amo, gente, eu amo comer aipim no café da manhã. Um dia come o aipim, um dia coloca ali, faz uma crepioca, um dia faz uma tapioca, enfim. Vou falar sobre alguns deles e o processo de emagrecimento. Vamos falar da goma de tapioca. Ontem mesmo eu coloquei lá um vídeo falando sobre goma de tapioca. Goma de tapioca não é algo que é pouco calórico e nem que tem pouco carboidrato. Portanto, se teu objetivo é emagrecimento, muito cuidado com o excesso de goma de tapioca. 40, 50 gramas de goma é uma tapioquinha fina, pequena. Mostrei isso ontem no Instagram para vocês. Essa quantidade de 40, 50 gramas, que dá 100, 120 calorias, é o equivalente a 2 fatias de pão. É o equivalente a um pão francês. Será que quando você faz tapioca, você põe pouca goma? Ou você quer emagrecer e está fazendo uma tapioca gigante? Se você está fazendo uma tapioca gigante, isso está comprometendo o teu processo de emagrecimento. Essa tapioca está super calórica e talvez você nem imagine. Talvez você esteja trocando o teu pão pela tapioca, mas está consumindo mais caloria do que se comesse o pão. Quantas pessoas? Incluí a tapioca porque eu vi que é bom. Porque eu vi que não tem glúten. E é aí que eu digo, você tem que entender o teu caso. Será que isso é bom para você? Talvez eu pegar uma mulher que tem endometriose, que é bom, vale a pena para endometriose, reduzir o glúten, e eu boto uma tapioca para ela,
talvez para você que só quer emagrecer, vale mais a pena eu colocar ali uma crepioca, vale mais a pena eu colocar um pão, 2 xícaras ao dia com café, o leite, né? E aí, o que a gente precisa entender? Para emagrecimento, prefiro indicar crepioca do que tapioca. Porque a gente consegue fazer uma crepioca com 1, 2 colheres de goma e fica grande e dá saciedade. O problema da tapioca, que faz pequenininha, é que talvez daqui a pouco você esteja com fome de novo. Mesmo botando a proteína do ovo, mesmo botando um franguinho dentro, mesmo colocando uma fatia de queijo. Então, será que essa tapioca é boa para o teu emagrecimento? Daria preferência para crepioca, usando pouca goma, 1, 2 colheres de sopa. Para quê? Para não exagerar no teu carboidrato, entende? E aí, se você é do tipo que tem muita fome, eu faço aquela combinação, 2 proteínas. Um ovo está na massa da crepioca, uma fatia de queijo está no recheio. Pronto, comi crepioca no café da manhã. Goma de tapioca não tem fibra. Se o teu intestino é preso, lembrem que eu falei lá no início que é muito importante colocar fibra se o intestino é preso. Se teu intestino é preso, por que não pegar essa tapioca e colocar uma fibra dentro? Você, ao invés de botar talvez 2 colheres de goma, bota uma de goma e bota uma de chia, bota uma de gergelim, ou bota uma de semente de abóbora ou semente de girassol. Coloca um pouco de fibra, já que a goma de tapioca não tem fibra. Essa é a diferença, por exemplo, do pão francês para o pão integral. 2 fatias de pão de forma integral têm quase a mesma caloria do que um pão francês. Nossa, Lari, não acredito. Eu como integral, mas eu queria comer o francês. Postei sobre isso também no fim de semana. Se você detesta pão integral, só gosta de pão francês, come o teu pão francês 1 vez ao dia, com a proteína dentro, com o ovo, ou com o queijo, ou com a pastinha. E pronto, é só não ficar comendo pão de manhã, de tarde, de noite. Come um pão com proteína, sem problema nenhum, a caloria é quase a mesma. O que a gente tem que pensar é, seu intestino funciona bem? Às vezes a gente indica o integral porque vai te dar mais saciedade, e aí você não fica naquela loucura de querer comer 2 pães de uma vez, porque tem mais fibra, e como tem mais fibra para o teu intestino, talvez seja uma estratégia melhor. Então, essa é a grande questão. Como posso proteger o meu intestino? Então, essa é uma grande questão. Colocar aí mais fibra para conseguir ajudar esse intestino a funcionar. Com relação ao intestino, o que a gente tem que entender, Maurício? Tem alguns conteúdos aqui, tem algumas lives até anteriores sobre intestino, mas o que a gente tem que entender? Quando a gente fala em intestino, a gente precisa dar para esse intestino fibra suficiente para ele funcionar de forma adequada. Então, os grãos, né? Tipo, feijão, fruta, fibra suficiente. Deixa eu conectar aqui o carregador, que ele soltou do celular. Peraí. Pronto, deixa eu apoiar agora aqui de novo. Foi? Foi. Eu preciso dar fibra suficiente para esse intestino. Eu preciso entender se tem uma desbiose intestinal, então tem uma live só sobre intestino, sobre desbiose. O que é desbiose intestinal? Quando a gente tem mais bactéria ruim do que boa. Então, teoricamente, a proteção, na verdade, desse intestino é você dar fibras, é você dar os nutrientes corretos para esse intestino funcionar e você entender se você tem mais bactéria intestinal boa do que ruim. Então, a gente fala que é cuidar dessa microbiota. E aí, muitas vezes, a gente precisa te dar mais bactérias boas para poder recuperar essa microbiota. Porque, às vezes, tem gente que tem uma desbiose, que é quando a gente tem mais bactéria ruim do que boa, a vida inteira. E aí, a gente tem que, às vezes, entrar com um probiótico, né, para poder recuperar essa microbiota. Mas, se você estiver perguntando só de intestino preso, o caminho, a chave para isso realmente seria já aumentar o consumo de fibras, aumentar o consumo de água, para conseguir colocar esse intestino para funcionar. Às vezes, o problema não chega a ser desbiose, é só fibra insuficiente, é só pouco consumo de água. Então, o primeiro caminho que eu falo é sempre entender isso, como está o consumo de nutrientes, como está o consumo de fibra, como está a ingestão de água, tá? E aí, o que a gente precisa pensar?
Em termos de caloria, vou voltar aqui para o pão. Em termos de caloria, esse pão francês e esse pão integral têm calorias muito parecidas. Então, mulher, se você é do tipo que ama pão francês e tem culpa porque acha que engorda, esquece isso. Você pode comer o teu pão francês. Só que se o teu intestino é preso, valeria a pena naquela refeição, talvez, você comer o pão francês com uma proteína dentro e comer uma fruta junto, pelo menos, para conseguir ter a fibra. Ou, por que não, se você for comer um pãozinho com ovo, botar um pouquinho de chia quando fizer esse ovo, botar um pouquinho de gergelim, para ter alguma fibra entrando naquela refeição. Então, gente, mais importante do que só o alimento é a composição da tua refeição. Mais importante do que você vai comer, tipo, pão francês ou pão integral, é como que essa refeição ela está sendo administrada. É um café da manhã com pão e manteiga? Qual foi teu café da manhã? Pão francês e manteiga. Pobre. Não vai ajudar o teu emagrecimento. Pão francês. Não tem fibra, não tem muito nutriente. Manteiga, só gordura. É diferente de, nesse mesmo café da manhã, eu colocar ali um pão com ovo mais uma fruta. Eu tenho os nutrientes, os fitoquímicos da fruta, eu tenho a proteína, os nutrientes do ovo. Então, vocês estão entendendo? Eu quero que vocês saiam daqui pensando: não existe alimento proibido. Não existe nada proibido para esse meu café da manhã. Eu só preciso aprender a torná-lo nutritivo. Não dá para todo dia você sair de casa correndo para ir trabalhar e comprar o pão de queijo ali na esquina. Pão de queijo é algo que a gente come de vez em quando, come no fim de semana. Pão de queijo é extremamente calórico. 4, 5 pães de queijo têm a caloria de 2 fatias de pão. Então, se você compra aquela porção do metrô que vem 8, que vem 12, você está se entupindo de caloria. E com pouca saciedade, porque pão de queijo não tem tanta proteína assim, não tem fibra. Aí é aquele intestino que nunca funciona. E o problema está onde? Na composição da refeição. O problema é que você acha assim, o pão francês não pode. Aí quando come, morre de culpa, aí come logo 2 porque você acha que não pode. É o equilíbrio da refeição. Essa refeição do teu café da manhã para te ajudar a emagrecer, ela tem que ter uma proteína, ela tem que ter um carboidrato. E eu colocaria, Larissa, gosto de estimular, né? Mais uma vez, Larissa, gosto de estimular o consumo de fruta no café da manhã, porque foi como eu disse para vocês, o fígado. Nosso fígado é responsável por 70% do nosso processo de detox, de eliminação de toxina. 70% fígado, 30% intestino. O nosso fígado trabalha à noite. Quando você acorda de manhã, esse corpo está sedento por nutrientes. Então, por que não tomar um cafezinho da manhã nutritivo? Por que não colocar ali uma proteína, um carboidratozinho, uma fruta? Vamos supor, domingo comi uma tapioca da feira, exagerei na caloria, Lari. Beleza, mas isso é uma rotina sua de todo domingo? Ou foi uma vez no mês, 2 vezes no mês? Se não é de todo domingo, não é o problema, não vai ser isso, uma vez ou outra que vai comprometer o emagrecimento. O problema é o que vocês fazem na rotina, no dia a dia, com muita frequência. Se você está exagerando na tapioca, isso pode estar sendo um problema para o teu emagrecimento. Se você está exagerando na quantidade de cuscuz, o cuscuz, gente, vai pelo mesmo raciocínio da tapioca. Eu usaria para fazer o cuscuz 40, 50 gramas no máximo de flocão, né? 40, 50 gramas antes de hidratar. Quando você hidratar, vai aumentar a quantidade. Mas não dá para simplesmente essa coisa de forrei o fundo da frigideira, forrei a cuscuzeira. Isso vai te dar muito carboidrato. Então, toma muito cuidado, porque realmente, se você faz um cuscuz grande, recheia com queijo, aí ainda bota ali mais uma fruta, ficou um café da manhã bem calórico. Aí, de novo, eu volto. Você está fazendo isso todo dia? Ou é de 15 em 15 dias com a família, um café da manhã especial? É pensar nessa combinação. Na rotina, no dia a dia. Como que você está montando essa tua refeição? Como que você está montando esse teu café da manhã? É tentar, na maior parte do tempo, colocar isso de uma forma mais bem administrada, equilibrada, de forma que sacie e que tenha os nutrientes que você precisa. Tenho a frutinha do meu café da manhã, a fruta tem nutriente, a fruta tem aqui fibra, junto com a minha fruta tem o meu pãozinho, por exemplo, hoje eu comi no meu café da manhã, né? Eu até postei aqui mais cedo. Sanduíche de atum, pasta de atum. Comi meia lata de pasta de atum. Para ter bastante proteína. Meia lata de atum é o equivalente a 2 ovos. Mas foi o que eu disse para vocês no início. Você precisa de
2 proteínas, ou você não tem muita fome e você precisa de uma só. Talvez eu comi o sanduíche de atum com meia lata de atum, 2 fatias de pão e um caqui. Talvez para o teu objetivo de emagrecimento, você poderia ter comido 1/3 dessa pastinha de atum, ao invés de comer metade como eu comi, que já vai te dar uma quantidade boa de proteína, uma fatia de pão, ao invés de 2, né, o pão ali integral, e uma fruta. Hoje você come o caqui, amanhã você come a goiaba, depois de amanhã você come a banana. Ótimo! Ficou saciada? Que horas foi o teu café da manhã? Qual vai ser a distância entre esse café e o teu almoço? É isso que você tem que pensar e estruturar. Lari, fiz isso tudo, meu intestino ainda está meio preso. Talvez junto com essa fruta, vale a pena adicionar uma fibra. Colocar ali uma banana com uma aveia, um mamão com uma chia, com um psyllium. Então, a gente vai sentindo saciedade, a gente vai sentindo como é o funcionamento do teu corpo, o que precisa ser melhorado e o que a gente precisa priorizar. Se tapioca não tem fibra, pão francês não tem fibra, e você tem um intestino muito preso, vamos para as coisas integrais, talvez para você seja mais interessante. Vamos para o pão integral, porque vai ter mais fibra, ou vamos fazer uma crepioca e botar uma fibra dentro dessa crepioca, uma chia, um gergelim dentro da crepioca. Vamos fazer um ovinho e colocar uma fibra, então, dentro desse ovo. Um ovo com chia, um ovo com gergelim, né? É sempre entender o que teu corpo está te pedindo, o que ele precisa. Ah, eu tenho o intestino preso. A chave do intestino preso de cara é o quê? O nome. Pensou em intestino preso? Fibra. Quem são fibras de adição? Aveia, chia, linhaça, psyllium, semente de abóbora, semente de girassol. Você pode comprar um pouquinho de cada uma e ir variando. É isso que eu faço na minha rotina. É o rodiziar. Você não precisa. Ai, a Larissa deve ter tempo, que está dizendo para eu comer isso ou isso. Não. Você pode fazer a mesma coisa inteira uma semana, muda na outra. Ou faz 3 dias uma coisa, muda no outro dia. Ou muda uma coisa. Normalmente eu como meus ovos no café. Hoje eu não comi a pasta de atum. Muitas vezes no café eu como mamão. Hoje eu não comi caqui. Muitas vezes no café eu como panqueca de banana. Não comi caqui. Então, olha as infinitas possibilidades que você tem para esse café da manhã. Você pode juntar tudo também. Quando eu falei da panqueca de banana agora, eu peguei uma proteína, que é um ovo, eu peguei uma fibra, que é a aveia, e eu peguei a banana, que é a fruta. Então, eu junto tudo, jogo na frigideira, panqueca de banana. Eu junto tudo, boto no micro-ondas, bolo de caneca. Assim como a crepioca. Eu pego ali a proteína, eu recheio com outra proteína, eu usei o carboidrato, que vai ser a goma de tapioca. O intestino é preso, eu botei uma fibra junto com essa goma de tapioca. É assim que a gente vai entendendo como montar esse café da manhã de forma nutritiva. Então, a dica que eu te daria hoje para você fazer a partir de amanhã para ter um café da manhã nutritivo que te permita emagrecer, inclua uma fruta no teu café da manhã, inclua uma proteína no teu café da manhã, inclua uma fibra no teu café da manhã. O que eu falei do iogurte, pega o iogurte, bota uma fruta dentro, bota uma fibra. Tem gente que faz, por exemplo, aquele pudinzinho de chia. Mistura a chia no iogurte, pica uma fruta por cima, bota para gelar de um dia para o outro. A chia incha naquele iogurte, fica tipo um pudinzinho de chia. Lari, eu acordo de manhã, isso é muito frequente, né? Lari, eu divido meu café da manhã em 2. Eu acordo de manhã para ir para academia. E aí, na volta, que eu como mais reforçado, o que eu faço? O que eu gosto de aconselhar nesses casos? Se você acorda de manhã, vai comer uma coisinha rápida para ir para academia e vai comer melhor na volta, deixa a proteína para a volta e bota um pouco de carboidrato antes. Quem é importante para poder te dar energia para o exercício? Carboidrato. Quem é fundamental no pós-exercício? Proteína. Divide esse café da manhã. Pega uma fruta e come com uma fibra antes do exercício, combinação que eu amo, que dá super certo, banana com aveia. Come uma banana com aveia antes de ir para a academia. O que faltou para a volta? Proteína. Se você estiver colocando na rotina algum carboidrato a mais,
Ou você come só os ovos na volta, se isso te deixar saciada, e aí talvez seja interessante para não ficar um ovo só colocar 2 ovos, para te dar mais saciedade. Ou você come o ovinho com uma fatia de pão, ou a crepioca, ou colocar aí o cuscuz. Você pode fazer tipo uma crepioca, mas usando a farinha, o flocão do cuscuz. Fica ótimo também. Ao invés de usar a goma da tapioca, usa o flocão. Então, o que eu quero te mostrar, mulher? Existem infinitas possibilidades para o teu processo de emagrecimento. Você só precisa pensar sobre o que você está fazendo. Você só precisa aprender a entender as combinações que você está fazendo, para entender como torná-las mais nutritivas, como fazer com que essas combinações não fiquem exageradas. Quer ver uma coisa que eu vejo com frequência no café da manhã, que vocês têm que tomar cuidado? Granola. Granola é uma delícia, eu sei, mas granola não é pouco calórico. Se alguma de vocês tiver granola em casa, pega a informação nutricional para vocês verem. 30 gramas de granola, que é tipo 2 colheres de sopa cheias, tem 100 e poucas calorias. É a mesma caloria de 2 fatias de pão. Aí eu te pergunto, quem te dá mais saciedade? A granola ou o pão? 1000 vezes o pão. Então, deixa para colocar só uma fibrazinha em cima da fruta, uma colherzinha de aveia, uma colher de chia, porque granola é gostoso. Então, convenhamos, se você pega um iogurte e vai botar granola, você vira. Quando vê, entupiu aquilo ali de caloria sem nem saber, sem nem se dar conta. Então, muito cuidado para você não estar entrando nessa, de ser aquela pessoa que eu falei lá no início. O café está nutritivo, mas está muito calórico. Está nutritivo, mas está excessivo. Estou olhando aqui para ver se vocês perguntaram. Não, tudo certo. Mais alguma coisa? Porque o celular está um pouquinho mais baixo, eu não quero mexer nele para não tirar a altura, mas o computador está aqui na frente e não estou conseguindo visualizar. Mas está claro para vocês? Está fazendo sentido tudo que eu estou dizendo? Será que você se encaixa nesse grupo que está fazendo um café da manhã pouco nutritivo? Será que você se encaixa no grupo que está fazendo um café nutritivo, mas muito calórico? Ou você acha que o teu café da manhã está dentro do que eu estou te dizendo e já está fluindo mais ou menos bem? Prestem muita atenção sobre isso e saiam daqui entendendo que esse café da manhã é fundamental. Gente, muitos estudos mostram a importância do café da manhã, de um café da manhã bem feito, de um café da manhã nutritivo, para o processo de emagrecimento. Se você já começa o dia dando nutrientes para o teu corpo, a tendência desse corpo fluir, desse intestino funcionar. Tanto é que muita gente faz cocô o quê? Pela manhã. Se de manhã você come qualquer besteira, esse intestino não vai funcionar. Aí vai você corrida para o trabalho, o dia é cheio, você passa o dia todo na rua. Intestino é muito sentimental também. Chega à noite, esse intestino vai funcionar? Muitas vezes não. Por quê? Porque você ficou o dia inteiro fora, já está agitado, não está nem pensando nisso. Então, para quem é mais constipado, muitas vezes é fisiológico ir ao banheiro de manhã. Se nesse café da manhã você já bota uma frutinha, você já bota uma fibra, isso ajuda muito a você conseguir ir logo no banheiro pela manhã. Então, tem que ter esse nutriente. Lari, não gosto de comer fruta de manhã. Posso comer só o pãozinho com a proteína, a crepioca e levar minha fruta para comer mais tarde? Pode, tudo bem. Se você é do tipo que toma café da manhã 6, 7 horas e vai fazer uma colação 10 horas, leva a fruta e come mais tarde. Não tem problema nenhum, não. Come mais tarde. Só não deixe de comer. Porque muitas vezes eu pergunto, come fruta? Não, gosto, mas não tenho comido. E a fruta é fundamental, fruta sacia, tem pouca caloria, fundamental para ajudar no processo de emagrecimento. Se você hoje não está comendo fruta nenhuma, cria uma rotina de colocar pelo menos 2 frutinhas no teu dia. Coloca logo uma nesse café da manhã. Se no fim de semana teu intestino prende, bota logo 2 frutas no café da manhã. Se você é aquela pessoa que sai muito, passa o dia fora, chega fim de semana, nem esqueço da fruta, a fruta estraga. Bota logo 2 de manhã, porque já resolve o problema, já ajuda esse intestino. Então, essa clareza que eu quero que vocês tenham. Caramba, a Lari falou que eu preciso pensar no meu café da manhã. E aí, por exemplo, a panqueca de banana, a crepioca, o bolo de caneca, são opções que, se você não tem tempo nenhum de manhã, você faz na véspera, faz à noite e deixa pronto. A pastinha de frango, de atum, de ovo, faz na véspera, deixa pronto, já deixa esse sanduíche pronto. Faz sanduíche logo para a semana toda, deixa pronto, não tem problema. Meu objetivo é sempre te ajudar a descomplicar a tua vida, a tua correria, mas de forma nutritiva.
para que você não fique sempre apagando incêndio na tua alimentação, para que não fique comendo qualquer besteira pela rua. Você gasta muito mais e não consegue emagrecer porque está se enchendo de bobagem. Então, vamos otimizar, né? Vamos colocar, tipo, fazer esse emagrecimento acontecer de forma consciente, sem neura de que o pão francês é proibido, de que a aveia engorda, até coitado da aveia. Não é que a aveia engorde, gente, mas toda a fibra é um carboidrato. Então, óbvio que se você faz um mingau com aveia e toma lá, tipo, sei lá, uma xícara de aveia, meia xícara de aveia nesse mingau, é muita caloria, é muito carboidrato. Banana engorda, para com isso. Come uma banana ali. A banana é uma fruta que tem mais carboidrato, mas a banana é ótima para a saúde. Tem gente que diz que banana prende. Banana é ótima, né? A Maurício que perguntou do intestino. Banana é ótima para quem tem desbiose intestinal. É uma fibra que alimenta as bactérias boas. A combinação de banana com aveia para intestino é muito boa. Alimenta as nossas bactérias boas, que são as nossas fibras prebióticas. Então, o emagrecimento ele se faz muito mais do que só retira isso, inclua isso. Então, vocês precisam perder esse medo de que A, B ou C engordam e aprender a fazer combinações melhores. Ah, eu gosto do café com leite, eu vou tomar o café com leite, então talvez eu não vou botar o queijo junto aqui. Já que eu gosto de comer bem, eu vou botar o leite, então, semi-desnatado para poupar um pouco mais a caloria, ou desnatado, e eu conseguir comer ali mais uma fatia de queijo, mais o meu ovo, porque senão fica a caloria do leite, mais o queijo, vocês botam mais o ovo, mais a fruta, mais a fibra, mais a granola, mais... Às vezes eu olho e falo, gente, que café da manhã é esse aqui? Tá muito calórico. Então, isso é algo que eu quero que vocês entendam. O ser nutritivo não significa que esteja pouco calórico. Tem que equilibrar essas escolhas. Tem que entender o que precisa entrar. O que precisa entrar? Proteína, carboidrato e uma fibra. A gordura ela já acaba entrando junto. Então, o iogurte já tem um pouquinho de gordura, o ovo tem gordura, o queijo tem gordura. Então, você não precisa botar uma gordura de adição nesse café da manhã. A gordura já está ali dentro dessas combinações que você está fazendo. Então, cuidado com o excesso de cuscuz, cuidado com o excesso de tapioca. Outra coisa importante também, torradinha, biscoitinho. Quando a gente fala de biscoito, por exemplo, creme crack, 4 a 5 biscoitos equivalem à caloria de um pão. Você consegue comer 4 a 5 biscoitos? Ou você faz casadinho, aquele que vai pondo junto, e come 8? Muito cuidado, porque é como se você estivesse comendo 2 pães. É como se você estivesse comendo 4 fatias de pão. Então, às vezes, vocês trocam A por B e ainda faz pior, porque não é nem um trocar 6 por meia dúzia. É uma troca que está sendo pior, mais calórica, com mais carboidrato. Então, muito cuidado com creme crack, com biscoitinho, com torradinha, porque senão você se engana também. Você fala assim, não, só como pão uma vez ao dia. Mas de manhã é pão, à tarde é creme crack, à noite é torrada. Tá cheia aí quase de pão, dá no mesmo. Então, por que não colocou pão em um, botou a batata doce em outro, botou a crepioca em outro? Vai dar muito mais certo. Vai estar muito mais equilibrado a composição disso aí. A composição de carboidrato, a quantidade de carboidrato, reduz os industrializados, porque tem um monte de biscoito creme crack que tem muita gordura. Você lê a lista de ingredientes, um dos primeiros ingredientes quais são? Gordura vegetal, ou seja, óleo. Então tá cheio de gordura. E aí, às vezes, você está comendo aí 8 biscoitos todo dia, o colesterol está alto e você não sabe por quê. E às vezes é justamente o quê? O excesso de gordura. Então, muito cuidado. É sempre bom a gente olhar para o que a gente está consumindo, dar uma lida no rótulo, fazer comparação. E aqui está dizendo que 60 gramas de goma de tapioca tem tantas calorias e tanto de carboidrato. Deixa eu olhar aqui o rótulo do pão para entender quanto que ele tem. Essas comparações é legal de vocês começarem a fazer para poder entender essa média, essa diferença. Porque ali a gente vai percebendo se é muito excessivo, se é muito calórico. Ai, troquei o meu pão pelo biscoito creme crack. Deixa eu ver quantos biscoitos creme crack. Deixa eu pegar aqui o saco do pão, saco do biscoito e fazer essa comparação. Façam isso com mais frequência. Não a ponto de ficar enlouquecido lendo lista de ingredientes de tudo e ficando naquela coisa de, meu Deus, não posso comer isso. Mas a título de curiosidade, isso é muito interessante, porque vai fazendo sentido na tua cabeça. Porque muitas vezes você entendeu só o pode e não pode.
Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Não, deixa eu entender aqui por que essa troca não é tão válida. Deixa eu entender aqui por que a Lari está dizendo que a goma de tapioca em excesso pode dificultar o meu emagrecimento. Deixa eu entender aqui por que a Lari está dizendo que o flocão em excesso pode comprometer o meu emagrecimento. Deixa eu entender por que ela disse que o queijo, se eu cortar uma fatia grandona, grossona, vai dificultar o meu emagrecimento. Então é isso. O processo de emagrecimento, ele se faz com déficit calórico, sim. Então a gente precisa equilibrar a quantidade de caloria que você consome e você precisa consumir menos do que você gasta para conseguir emagrecer, para conseguir fazer o déficit calórico. Tem que consumir menos do que gasta. E para consumir menos do que gasta, a gente precisa fazer o quê? Controlar os excessos. Mas controlar o excesso não significa abrir mão de tudo que você gosta, mulher. Então, quero que você saia daqui hoje pensando nisso. Preciso tornar meu café da manhã mais nutritivo para me ajudar a emagrecer, mas isso não significa abrir mão do meu pão francês. Isso não significa abrir mão, né, da minha tapioca, do meu cuscuz. É aprender a comer quantidades que me ajudem a chegar lá. 40, 50 gramas no máximo de flocão, 40, 50 gramas no máximo de goma de tapioca. E entendendo que, quando eu falo de 40, 50 gramas, eu estou comparando isso com 2 fatias de pão. Se eu estou falando que você pode comer uma fatia de pão com a proteína e a fibra para ver se fica saciada, talvez se você todo dia bota só a tapioca, só o flocão, tá te dando um excesso. Então, avalie se aquela refeição do café da manhã é uma refeição que você precisa de tanta caloria assim. Ou se você é a pessoa que não tem tanta fome de manhã e ficaria melhor com menos. Faz esse olhar crítico, ele é seu. Só você pode dizer para mim se funciona para você, se deu certo, se essa quantidade te deu saciedade. Porque para uns dá, para outros não. Tem gente que tem mais fome de manhã, tem gente que tem menos fome. Lari, né, para fechar, eu acho que é algo importante da gente falar também. Lari, você está falando de calorias, de café da manhã, que o café da manhã tem que ser nutritivo, que eu preciso tomar um café da manhã. E as pessoas que fazem jejum intermitente para emagrecer? É saudável, não é? O que você acha, o que você pensa? Como lidar com isso? O que a gente precisa entender? O jejum intermitente ele é uma estratégia de emagrecimento. Toda estratégia pode ser aplicada ou não. Esse jejum, o que é o jejum intermitente? Você faz um jejum de pelo menos 16 horas ali. Exemplo, jantou 8 da noite, vai almoçar meio-dia. Pulou o café da manhã. Nesse caso, estamos fazendo uma estratégia de emagrecimento. Você não vai ficar fazendo jejum o tempo todo, a vida toda. Se você está fazendo jejum intermitente o tempo todo, a vida toda, lamento te informar que isso está errado. Esse metabolismo vai ficando lento. É para fazer um pouco a estratégia, usar isso para te ajudar no emagrecimento e parar. Se você está rádio eterna em jejum intermitente, estou há 5 meses. Opa, que droga! Que droga, tá na hora de parar. Por quê? Porque o corpo precisa de diferença de estímulo. Quando a gente fala, vamos usar no lugar do teu café da manhã um jejum, eu estou variando o estímulo. Eu estou te dando ali um estímulo novo por um tempo para fazer o teu corpo, o metabolismo, acordar, despertar e sair do platô, que é quando o peso cai, estagna e não cai mais. Toda queda de platô necessita de novas estratégias. Quando a gente usa uma dessas estratégias, é para poder fazer o corpo tomar um susto e o peso cair. Então, eu não te aconselharia, Lari, estou toda desajustada, vou fazer jejum. Não te aconselharia fazer esse jejum nesse momento. Organiza a casa, coloca nutriente, organiza as refeições. Depois, lá na frente, ao longo do teu processo de emagrecimento, se tiver necessidade, aí sim, pensamos em incluir o jejum para você. Mas se hoje você está toda descompensada, faz o teu café da manhã de forma nutritiva, come ali os nutrientes bonitinho nesse café da manhã, bota proteína, bota fruta, bota uma fibrazinha e pronto. Depois a gente entende se o jejum é interessante para você ou não. Até porque o objetivo do jejum é quebra de corpos cetônicos. Não é tirar a caloria do café da manhã. É quebra de corpos cetônicos. E a gente pode distribuir os nutrientes de forma diferente, né, que a gente chama de dieta cetogênica, e também ter essa quebra de corpos cetônicos, sem precisar do jejum. Então, tem várias estratégias para emagrecimento. O jejum é só uma delas. Ele não é obrigatório para ninguém.
Tem gente que não se dá com jejum intermitente. Tem gente que tem pressão baixa, não consegue ficar sem comer. Tem gente que fica fraco, sem energia. Então, não é uma estratégia que eu uso, que eu aplico com todo mundo, mas que pode ser usada. Mas dizer que eu acho que é a estratégia mais nutritiva do mundo, não. O mais nutritivo para ajudar no teu emagrecimento é você comer. Podemos usar o jejum em algum momento ou não. Pode ser necessário e benéfico para você ou não. Entendem isso? Tá claro para vocês essa questão da individualidade, de você ganhar autonomia, aprendendo com o que eu falo, para entender se aquilo ali é interessante para você ou não? O jejum é interessante muitas vezes para aquela mulher que chega me dizendo, Lara, não tenho muita fome de manhã. Tô comendo, mas nem ligo. Talvez para ela vai ser bom a gente usar logo de cara um jejum se ela se mantiver ali bem nas outras refeições. Então, tudo isso tem que ser testado. Testado por mim? Não. Testado por você. Então, eu trago as ferramentas e você coloca em prática para poder ver como isso funciona da melhor forma para você. Então, o que eu quero que você saia daqui hoje entendendo? Meu café da manhã equilibrado me ajuda no meu emagrecimento. E nesse café da manhã, eu preciso ter uma proteína, eu preciso incluir um carboidrato, eu preciso entender quem é esse carboidrato que eu vou escolher, não exagerar muito em carboidratos que são muito grandes em carboidrato, cuscuz, a tapioca. Eu posso colocar aí um pouquinho de aipim, um pouquinho de inhame, né? Sendo o meu carboidrato, eu posso comer isso com ovinho, eu posso comer isso com queijo. E são carboidratos mais naturais, porque, né, ali vem, tipo, é um tubérculo, vem ali, tipo, da terra, é algo natural, não é igual você ficar se entupindo de pão todo dia. Mas sempre, gente, olhando para as quantidades. Cuidado para não ficarem com essa de que é natural, posso comer à vontade. Ah, é aipim, natural, posso comer à vontade. Não, assim como a goma da tapioca, o aipim não é algo pouco calórico. Então, tem que porcionar sim, tem que equilibrar a quantidade que vai comer sim. E por aí vai. Mas ficou claro para vocês o que precisa entrar para esse emagrecimento no café da manhã, para o café da manhã ser uma refeição nutritiva que permita o emagrecimento? Uma proteína, um carboidrato e uma fruta. E aí você vai entender se você precisa de uma proteína só, se para você tem que ser 2 proteínas, se você ficar com fome. Quem é o limiar? Quem é que vai ser o teu termômetro? A tua fome. Ficou com fome? Opa, vou colocar então 2 proteínas ao invés de uma só. Fica muito tempo entre o almoço e o café e o almoço? Vou colocar uma colação e uma fruta nessa colação. Come de manhã um pouquinho e vai para academia? Vou colocar a fruta antes com a fibra, depois eu como. Então, isso é o que eu preciso que você saia daqui hoje com clareza. O que precisa entrar no meu café da manhã para eu conseguir emagrecer sem dificuldade, sem neurose, sem desespero de achar que alguma coisa é proibida ou permitida. Nada é proibido sozinho. Nada te engorda sozinho. Não vai ser um pão francês que vai te engordar, não vai ser uma tapioca no dia que você precisar comer tapioca que vai te engordar. Nada disso. É conseguir equilibrar essas suas escolhas, equilibrar ali essas refeições. Então, quero que você saia daqui hoje pensando em café da manhã, lembrando de rotina diária, raspar a língua ao acordar, olhar para a natureza, contemplar por 1 minuto que seja o dia. Você já olhou hoje para o lado de fora da janela da tua casa? Já está no trabalho? Olha agora. Termina aqui comigo e vai lá ver a luz do dia. Tudo isso, gente, gratidão desinflama, contemplar a natureza desinflama. Então, o teu emagrecimento ele necessita de desinflamação, ele necessita de nutriente, de regeneração metabólica. Então, inclua estratégias que te desinflamem. Lari, café da manhã, bota um shot, não boto, faço, não faço. Você pode fazer um shot com própolis, com limão, com cúrcuma, mas você pode também botar essa cúrcuma um pouquinho no teu ovo quando ele estiver pronto. Você pode tomar esse própolis às vezes à noite, não precisa ser de manhã. Esse vinagre, né? Ah, vinagre de maçã no própolis, você pode botar na comida. Então, eu quero que você entenda que as estratégias, elas não precisam ser engessadas. Não entrou aqui de uma forma, pode entrar ali de outra. Não fiz sempre a mesma coisa, fiz um tempo e cansei. Como que eu posso variar isso aqui? Como que eu posso não me cansar disso aqui? E por aí vai, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu olhar se tem alguma... Açafrão é bom, ótimo. Açafrão é muito bom para a saúde, anti-inflamatório, ótimo para o emagrecimento.
Mas o que é importante pensar no açafrão? O ideal é que a gente consuma, ele tem mais efeito quando a gente consome ele frio. Então, eu vou fazer um arroz com açafrão. Se você fez lá desde o início do preparo do açafrão, não vale a pena. É melhor colocar ele, fez um ovinho e ele é mais bem absorvido com gordura. Então, fez um ovinho, quando o ovo estiver pronto, bota uma colherzinha de chá de açafrão em cima. O que potencializa o efeito do açafrão? Pimenta do reino. Se você faz um ovinho, coloca o açafrão, gosta de pimenta, bota uma pitadinha de pimenta do reino, melhor, potencializa ainda mais a absorção desse açafrão. Por isso que eu prefiro indicar o açafrão no ovo ou no final da preparação, né? Fez um frango, quando está pronto, põe no final, o arroz está pronto, bota já no final, no teu prato, do que colocar no início, na hora do preparo. Ele só vai estar dando cor para aquilo ali. E sempre junto com uma gordura. Então, às vezes, é interessante botar no café. Tem gente que bota no shot. Se esse shot não tiver nenhuma gordura, se você não puser ali, né, tipo, um óleo de coco, eu não diria nem que o brócolis é muita gordura, né? Eu não acho que ele dá tanta gordura assim. A não ser que você vá tomar o shot e comer o ovo. Aí tudo bem, tá tudo meio junto. Dá para colocar. Mas por isso que a gente fala, às vezes, de colocar um pouquinho de pimenta dentro do próprio shot, para conseguir ter o açafrão entrando junto com a pimenta para potencializar, junto com uma gordura ali naquela mesma refeição e em temperatura ambiente. Açafrão, gente, é algo que eu compro muito na feira, para quem tem feira perto de casa, eu compro a raiz. Eu faço muito chá de açafrão. O açafrão é um anti-inflamatório muito potente. Então, assim como eu faço chá de gengibre, eu faço chá de açafrão. Então, como eu falei para vocês, dessa rotina anti-inflamatória, eu gosto muito de tomar, de incluir na minha rotina chá de manhã. Então, você pode colocar ali logo pela manhã um chá com açafrão. Ao invés de tomar todo dia, por exemplo, café com leite, bota de manhã um chá de açafrão. Eu faço açafrão com capim-limão, fica uma delícia. Açafrão com capim-limão. Você pode fazer açafrão com camomila. Então, eu faço da própria raiz do açafrão, não uso pó, tá? Faço da própria raiz e é uma delícia. Então, você pode incluir isso de manhã ou incluir isso à tarde. Tudo que entra de nutritivo, a gente não precisa colocar só em uma refeição. A gente pode encontrar momentos. Uma coisa que eu incluo muito no meu café da manhã, canela. Canela é ótimo para resistência à insulina. Muita gente que tem sobrepeso, obesidade, tem resistência à insulina. Eu passo meu café e boto canela. Eu faço uma panqueca de banana, boto canela. Então, tudo isso a gente chama de fitoquímicos. Quanto mais um pouquinho de nutriente eu consigo agregar na minha refeição, melhor para o meu emagrecimento. Então, acordou de manhã, tomou uma xícara de chá, né, um capim-limão, uma camomila, um açafrão. E aí, por exemplo, desconectou, deixa eu... Muitos gases, alguma dica? Muitos gases para dormir? Alguma dica para melhorar? Giovana, deixa eu ajeitar aqui. Giovana, para gases, eu gosto muito de gengibre. Chá de gengibre para gases é ótimo. Gosto muito de gengibre para gases. Você pode fazer até um suco com gengibre, um chá com gengibre. Mas como você está dizendo que esses gases são para dormir, o que você tem que avaliar? Você come feijão à noite? Tem que avaliar se a tua refeição da noite não está te fermentando muito. Se você mal come e deita para dormir, isso pode estar te fermentando, pode estar formando muitos gases. Se você come feijão e esse feijão não fica de remolho, pelo menos 6 horas de remolho, deixar na água. Eu gosto de deixar de um dia para o outro. Isso pode estar te dando gases. Tem que investigar o porquê. Quando eu terminar aqui, corre lá no Instagram que tem postagem falando sobre gases. Tem que entender o porquê você está fazendo tantos gases, por que você está formando tantos gases, para pensar na estratégia correta para te ajudar a diminuir esses gases. Mas, por exemplo, em termos de chá, gosto muito de chá de gengibre para gases. Mas tem que pensar por que essa formação de gases. Tem uma desbiose, você está comendo alimentos que estão sendo muito fermentáveis, carboidratos muito fermentáveis. Eu começaria pensando no que você está comendo à noite. Corre aqui na semana que vem, que a gente vai falar sobre jantar. Então, semana que vem, gente, a gente vai ter live todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vai ter live todo dia. E um dos dias, eu não lembro agora de cabeça, mas um dos dias é sobre estratégias para o jantar. Tem que entender se não é esse jantar que está te fazendo formar muitos gases
ou se é algo que você acorda com a barriga lisinha, vai inchando ao longo do dia, vai ficando com gases ao longo do dia. Às vezes é o que você está comendo aí ao longo do dia todo. E aí tem que ver se não tem alguma intolerância alimentar que pode estar causando isso também, entendeu? Então, sempre que tem algo de diferente, gente, interrogação. Tô com muitos gases, tem algo de errado. Preciso investigar. Porque às vezes a gente fica só tapando buraco. Ah, vai tomar um remedinho, tomar um Luftalzinho. Não, tem que investigar realmente. Então, você pode tentar incluir o chá à tarde, o chá de gengibre, um chá de erva cidreira, pode colocar alguma coisa ali para digestão de tarde. O chá de hortelã também é ótimo para digestão, mas tem que avaliar se não tem algo que está fermentando demais e se é isso que está dificultando, que está piorando, né, essa formação toda de gases, tá? Mas